A missão principal dos pais na sua relação com seus filhos é educá-las, e educá-las no conhecimento de Deus. Nós lemos no final da reflexão anterior, agora dando seguimento, quando Deus disse: ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Não existe. Uma das coisas que a criança precisa aprender desde cedo é que só há um Deus. Deus único, Deus é singular. Deus único que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Deus no Velho Testamento é Yahweh, ou Yahvé, ou Javé. No Novo Testamento, o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, Deus é o único Senhor e, portanto, deve amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos, inculcarás, colocar na mente dos teus filhos, falarás assentado em tua casa, o culto doméstico, em volta da mesa, na hora da refeição, cantar, orar e ensinar ao caminho do Senhor, o conhecimento de Deus para os filhos. Isso é fundamental. E deitando-te, levantando-te, os pais cristãos têm o costume, antes das crianças deitarem, contar uma história bíblica, as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, Davi, enfim, contar as histórias da Bíblia para os princípios da Bíblia e ensinar também conceitos e valores bíblicos para os filhos crescerem no conhecimento de Deus. Pois bem, e Deuteronômio 11, 18 a 21 também diz assim: estas minhas palavras pondes no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as aos vossos filhos em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, e escrevas nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Portanto, ensinar a educar os filhos não só deve ser obedecido, mas como traz bênçãos, benefícios, tanto para os pais quanto para os filhos. Os filhos educados no conhecimento de Deus, os pais exemplificando esse ensino com a vida, vai não só afastar os filhos das drogas, da marginalidade, da criminalidade, dos vícios, como vai aproximá-los de Deus e torná-los pessoas que farão uma diferença na sociedade, abençoando-a com a sua atividade profissional e com o seu exemplo de vida. No Salmo 78, dos versos 1 a 8, lemos assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Aqui é como se os filhos estivessem relembrando a história que seus pais contaram acerca de Deus, dos livramentos de Deus. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez por ele. Por ele é o Senhor. Estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura o soubessem, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, a gente vê aqui
pais ensinando para os filhos, que ensinarão para os filhos dos filhos, os netos, bisnetos. Ou seja, a função do pai é preparar os seus filhos para serem bênçãos na vida das futuras gerações e transmitam de geração em geração o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, diz: filhos, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí vem mais uma vez o lembrete do dever dos pais para com os filhos, que é: pais, primeiro não provoqueis a ira vossos filhos. Ou seja, tem que tratar o filho como um ser humano, não como uma coisa, um objeto, um animalzinho de estimação. Criança traz a imagem e semelhança de Deus, e não devemos estová-las, não devemos tratá-las como qualquer outra coisa que não seja um ser humano. E aí diz: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar os filhos na admoestação do Senhor. E olha, criar as crianças, os filhos, no conhecimento de Deus, isto é prepará-las, torná-las sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo teve um de seus discípulos que se tornou um grande auxiliar no seu ministério, foi Timóteo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sigo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo disse que orava por Timóteo de noite e dia, e lembrava sempre de Timóteo, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida. Timóteo trazia uma fé não fingida, e a qual habitou primeiro em tua avó. Lóide foi a avó de Timóteo, e Lóide teve o cuidado de ensinar a sua filha Eunice o caminho do Senhor, o conhecimento de Deus, de Cristo Jesus. Eunice, por sua vez, educou seu filhinho Timóteo no conhecimento de Deus. E aí Paulo disse: essa fé que habitou em tua avó, Timóteo, Lóide, em tua mãe, Timóteo, dona Eunice, a irmã Eunice, e também em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo se tornou um pastor. E é interessante que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15, Paulo diz assim: tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a gente educar os filhos no conhecimento de Deus é educá-las para a salvação. É educá-las não só para serem bons cidadãos na terra, mas também para serem cidadãos do reino dos céus. Portanto, os pais devem ensinar aos seus filhos as verdades do Senhor, como bem expressou o poeta cristão que disse: os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Essa poesia está no Inário Novo Cântico, no hino 395, a terceira estrofe. Portanto, queridos, é responsabilidade dos pais ensinar aos seus filhos conhecimento de Deus. Gerard Van Groningen diz que os pais devem nutrir seus filhos, cuidando, amando e fazendo os seus filhos saber a palavra de Deus para que sejam modelados segundo a palavra de Deus. Colocar os filhos na forma dos princípios bíblicos para que ele seja uma imagem de Deus qualificada, restaurada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E Van Groningen ainda lembra da necessidade de ensinar os filhos, educar a criança no caminho que elas devem andar.
não é deixar a criança seguir o seu próprio caminho, mas andar no caminho do Senhor. E quando eles chegarem à idade adulta, eles não vão se esquecer dos ensinos da palavra de Deus. Também diz que é importante e necessário discipliná-la. Disciplinar é também fazer discípulo, é educar, é orientar, é treinar os filhos, prepará-los para andar com Deus e também para andar neste mundo sem contaminar-se com o mal. Devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, porque não podemos nos esquecer que os nossos filhos são pecadores em potencial. E eles carecem também de conhecer o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, para que venham a converter-se a Cristo e arrepender-se e receberem a vida eterna. É claro que a disciplina às vezes requer que se estabeleça limites firmes. Os pais precisam ter autoridade para serem firmes ao estabelecer limites, para ensinar às crianças que na vida há um limite até onde se ir nas relações com os outros, mas não há limite para o crescimento espiritual, para o conhecimento de Deus. Isso é para a vida inteira. Às vezes o pai precisa aplicar uma correção quando necessário para que os seus filhos não se desviem pelo mau caminho. Portanto, queridos, concluindo, a missão principal dos pais é educar os seus filhos para a glória de Deus. Filhos são herança do Senhor. Os filhos educados no conhecimento de Deus, que aprendem a temer a Deus desde cedo, esses se afastarão do mau caminho e se tornarão cidadãos que viverão para a glória de Deus e que fará a mais serena diferença no meio onde eles forem inseridos e florescerão onde estiverem ou forem plantados. Assim, queridos, pense na urgência. Vocês que têm filhos novos, não esperem eles crescerem, ensinem desde cedo o caminho do Senhor. As crianças precisam conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o manual de instrução no conhecimento de Deus para as nossas crianças. Portanto, missão principal dos pais é educar os filhos no conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe. Pai eterno, que a tua palavra ilumine os corações, encoraje os pais a sentarem com seus filhos e ensinar-lhes o conhecimento do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.